Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está no portal Profs procurando um professor particular. Eu dou aulas de reforço para ensino fundamental e médio, né? E aí eu desenvolvi uma técnica, uma forma de mostrar o conhecimento que é tornar por meio de exemplos e ideias simples ou do cotidiano, coisas corriqueiras e fáceis de você aprender e assimilar, conceitos mais complexos. Como que seria isso? Eu vou dar um exemplo. O retículo endoplasmático rugoso nas células, né, para quem está estudando biologia ou então para vestibular. O retículo endoplasmático rugoso, ele é chamado de rugoso porque ele tem umas na membrana dele, ele tem organelas chamadas de ribossomos, que sintetizam proteínas. A metáfora que eu faço, a analogia que eu faço para sistematizar e exemplificar isso, é como se o ribossomo fosse o matadouro ou o frigorífico que cede essa carne para os açougues que vão vender para os clientes finais. E por que isso então, né? Fica mais fácil do aluno aprender sabendo que o ribossomo é o matadouro ou o frigorífico que cede a carne para os açougues. Ele vai perceber que o ribossomo sintetiza a proteína, o retículo endoplasmático rugoso vai encapsular, vai fazer uma vesícula, vamos dizer assim, uma certa. Uma bolinha, vamos usar esse termo, que engloba essa proteína e despacha para outro lugar que vai ser utilizado. Então é mais ou menos como o frigorífico ou o matadouro que dá essa carne para a transportadora. A transportadora, no caso, é o retículo endoplasmático rugoso. Os caminhões são essas bolinhas, essas vesículas que o próprio retículo endoplasmático faz e manda para outras organelas utilizarem dentro da célula. E aí quem utilizar é o cliente final do açougue. O açougue, no caso, é a própria vesícula que está cedendo essa proteína, essa carne vendida. Então, da mesma forma, o conhecimento nos últimos tempos, e a gente poderia entrar numa discussão sobre educação, enfim, tem um documentário que saiu recentemente do Michael Moore sobre educação até na Finlândia, eles mostrando os altos índices de educação da Finlândia. Por quê? Porque eles quase não têm aula, eles têm acho que 2 horas de aula por dia. Mas eu não vou entrar nesse mérito da educação agora, porque é um vídeo sobre promocional de aulas particulares. E a gente não vê a utilidade prática do conhecimento, certo? Eu lembro de na escola, uma amiga minha, toda aula de matemática, perguntar para o professor qual a utilidade de eu ficar aprendendo matriz. Qual a utilidade disso? Aí o professor parava a aula, toda a aula ele parava, ele não percebia que ela queria matar a aula e ele passava a explicar a utilidade da matemática, né? E a matriz, assim como... Por que a gente aprende triângulo, no triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras, por exemplo? Qual a utilidade prática no dia a dia? Porque o conhecimento tem que ser utilizado de forma prática. Eu sou poeta, mas eu realmente acredito que mesmo a poesia tem uma utilidade prática, de sensibilizar, de transformar a realidade, de ver o mundo de uma forma diferente. E aí o que acontece? Quando você não vê a utilidade prática de algo, aquilo não tem sentido para você. Então, nas minhas aulas particulares, eu dou o sentido prático e utilitário do que você está aprendendo. Então, um triângulo retângulo que tem o que acontece? É o teorema de Pitágoras, que não foi ele que descobriu. Ele só introduziu no Ocidente. Os egípcios já sabiam disso, até porque eles precisaram fazer as pirâmides. E é aí que vem a utilidade prática. Por que eu preciso aprender A igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, ficar decorando fórmulas? A utilidade prática é muito simples. Você precisa construir uma pirâmide. Como é que você vai fazer para descobrir, a partir da altura da pirâmide, quantos blocos eu preciso usar para fazer a parede lateral? Como é que eu faço esse cálculo? A partir da base, eu vejo a altura e descubro o lado. Teorema de Pitágoras, que ficou conhecido no Ocidente como Teorema de Pitágoras. Simples. Então a utilidade é muito prática. Eu preciso redimensionar um terreno. Preciso fazer cálculo
Por que a gente fala que é metro ao quadrado? Porque é um lado vezes o outro lado. Algo vezes algo é ao quadrado. Então a gente precisa mostrar essa utilidade prática dos conhecimentos. Matriz, que no ensino médio é ensinado de uma forma muito batida, assim, muito abstrato. E aí quando a menina perguntava, o professor, gente, vocês usariam o computador se não existisse matriz? A própria tela, você que está assistindo esse vídeo, não sei, num computador, num smartphone, num navegador, num tablet, enfim, em que plataforma você está vendo, eu não sei. Mas com certeza tem uma matriz, tem um lado x e um y, na verdade uma coordenada x e uma y, e isso são pontos em uma matriz, que você precisa preencher de acordo com um algoritmo computacional, que vai dar quais são as cores que precisam ser preenchidas em cada ponto da matriz. Então, assim, eu sou um aficionado pelo conhecimento, mas desde que ele tenha sentido e traga uma utilidade prática para mim. Dessa forma que eu me dediquei tanto, vocês podem ver aqui atrás, esses milhares de livros que estão aqui atrás, eu sempre estudei bastante desde cedo, eu gosto de estudar, não foi ninguém foi uma paixão que vem desde cedo em mim. E aí por isso eu me dediquei a diferentes assuntos, a diferentes temas durante minha jornada nessa vida, né? E isso me deu bagagem para conseguir passar em dos vestibulares mais concorridos do estado de São Paulo e fora dele. Não porque eu queria estudar para passar para o vestibular, isso é uma ideia que infelizmente é cotidiana, né? Você instilar na criança que ela tem que correr, estudar e competir e se matar por uma vaga numa universidade de qualidade, o que faz sentido, mas é o conhecimento que é válido, não um diploma. E aí eu passei na USP em Direito, passei na Unicamp em Computação, passei na UFSCar em Engenharia da Computação, na UFPEL em Ciência da Computação, mas para além dessas aulas de reforço, então, de reforço escolar, eu dou aula de ajuda para vestibulando, porque como eu tive essa experiência de conseguir, de um modo simples, aprender e assimilar conhecimento, eu quero passar isso para os vestibulandos que estão nessa fase crucial e muito difícil da vida, de você ter que passar por uma aprovação tão grande, né? De estresse e às vezes 8, 10 horas de jornada de estudo por dia. Eu tento trazer a minha experiência para aliviar isso, e eu comecei a mostrar isso e sensibilizar as pessoas de como talvez seja mais simples passar no vestibular do que jornadas de 10, 12 horas, que não é produtivo para o cérebro. O cérebro também é um organismo que entra em exaustão. Então, a partir desses desempenhos nos concursos, eu posso mostrar isso. Para além disso, eu dou aula de inglês, para quem quiser. Aulas também eu posso fazer tradução, se você quiser, do inglês, do espanhol, do francês e do alemão. Eu posso fazer tradução. Aulas dessas línguas eu não me sinto apto. Posso até tentar, se algum aluno se interessar, mas não me sinto tão apto a ensinar como o inglês, que já é mais fácil de conversar e tal. Para além disso, para quem está começando e gosta de programação, de computação, eu ensino as bases, os rudimentos da lógica por meio de jogos, por meio de brincadeiras, que é muito mais lúdico e interessante para a pessoa. Então esse início da computação, da lógica, da programação, que é o que vai nortear o resto da programação, se você não programa em um computador quântico, o que eu duvido muito, porque só o Google e os Estados Unidos têm esse computador quântico por enquanto. Eu vou te ensinar os rudimentos da lógica, então tabela verdade, verdadeiro e falso, conectores lógicos, todas essas coisas que englobam o início da computação, e um pouquinho se for necessário, de linguagem, de C, Java, Python, um pouquinho. A partir disso, para além desse estudo acadêmico e escolar que as pessoas querem estar, algumas pessoas são apaixonadas pelo conhecimento e gostam de aprender a aprender. Eu fiz um evento dia 20 de agosto, que está no Facebook, quem quiser olhar, no Meetup, esses aplicativos, juntando pessoas dos mais diversas áreas do conhecimento, e a última palestra foi Aprendendo a Aprender. Interessantíssimo, porque a gente se dedica, eu particularmente me dedico a aprender qualquer assunto, que
eu sou apaixonado pelo conhecimento. Então, comecei a estudar com muita paixão, muito afinco, ultimamente, a programação neurolinguística, a PNL, a psicologia, a PNL é uma vertente da psicologia, né? É uma linha behaviorista, né? De comportamental. Estudei bastante Jung, Lacan, Freud. O Lacan eu tenho bastante ressalva com ele. Em outro vídeo que está aí no YouTube você pode ver, enfim. Me interessa mais o comportamento das pessoas e não seus traumas. Por que um comportamento se torna um ciclo vicioso nele, ou virtuoso também, que é o que a PNL tentou buscar no início da sua história. O comportamento humano me fascina, né? E as suas emoções atreladas a isso. Mas além disso, eu estudo um pouquinho de astrofísica, física moderna, a física quântica e a teoria das cordas, né? Li bastante Stephen Hawking com meus 14 anos, li A Breve História do Tempo, o Universo numa Casca de Nós também. Adoro, sou apaixonado por inteligência artificial, tenho 2 livros aqui, o Inteligência Artificial em PDF, que algum aluno interessado eu posso transmitir, e o Sociedade da Mente, do Marvin Minsky, que é impressionante o como ele desconstrói a mente humana e torna em bloquinhos para conseguir construir uma inteligência artificial. Para além disso, eu sou apaixonado, podem olhar aqui atrás, os livros são mais de filosofia e literatura, na verdade, né? A filosofia, a literatura e o lado espiritual me tocam muito desde pequeno, desde os 12, 13 anos, assim. E essa busca me levou ao budismo, ao zen, ao taoísmo, ao sufismo, todas essas vertentes da espiritualidade que trazem um enriquecimento pessoal, me tocam bastante, né? Então, se alguma parte desses conhecimentos, todos aí, tanto se você é vestibulando, precisa de ajuda, se você quer fazer uma tradução, se você quer aprender um pouquinho de inglês, francês, alemão, se você quer só discutir um pouco de PNL, de psicologia, direito também, eu passei na faculdade de Direito da USP, né? Então, se você quiser interpretar, eu não sou advogado, eu não tirei a OAB, mas eu posso ajudar a interpretação de lei, enfim, o que for necessário para você. Então, eu estou à disposição para a gente conversar. Fiquem extremamente abertos para mandar mensagem pelo portal Profs aqui. E como um poeta, eu mostro que, como todo conhecimento é válido, eu termino com uma citação das mais famosas do Fernando Pessoa, né? Mostrando que todo conhecimento é válido, todo, desde uma coisa prática, simples do dia a dia, até o conhecimento mais abstrato do universo. Então, eu termino com uma citação do Fernando Pessoa de que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E se sua alma não é pequena e você quer um pouco mais de conhecimento, entre em contato. Um forte abraço, uma gratidão imensa por você ter ouvido esse vídeo. Um forte abraço e até mais.